Muito bem, estamos começando ao vivo o nosso SBT Notícias, 17 horas 59 minutos. Boa noite para você, meu amigo, para você, minha amiga. Belíssimas imagens da nossa querida Cuiabá nesta segunda-feira, começando mais uma semana, aliás, a última semana do mês de outubro. O mês de outubro passou voando, não é mesmo? Um abraço para você, um abraço especial para você que nos acompanha. Bem-vindo, bem-vinda. Deixa eu mandar um abraço no início do nosso programa para uma pessoa que eu encontrei agora no supermercado. Eu estava vindo para cá, estava no caixa pagando a conta, aí ela chegou, bateu assim: ei, vai chegar atrasado no programa, tá na hora. Aí eu olhei, rapaz, faltam 15 minutos. Eu estava no supermercado aqui do lado da televisão, vim correndo para cá, mas a dona Maria Santiago, que me abordou e falou que assiste sempre o programa. Obrigado, dona Maria, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. E ela falou assim: Igor, corre que tá na hora de começar o programa. E eu corri e cheguei a tempo, graças a Deus. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, você que nos assiste todos os dias, nos dá a honra, o privilégio, o prazer de contar com a sua audiência aqui no nosso SBT Cuiabá, no nosso SBT Notícias. Daqui a pouco tem entrevista aqui no SBT Notícias. Eu já convido você a participar com a gente no 659-9997-0955. 659-9997-0955. E nós vamos abrir a edição de hoje do SBT Notícias direto de Dubai. Porque hoje, toda segunda, você sabe, tem um quadro direto de Dubai, direto dos Emirados Árabes, com o Rodrigo Paiva, um dos principais empresários brasileiros no mundo árabe. E como todo mundo sabe, o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, está em Dubai, chegou hoje e já teve uma série de agendas em Dubai. E o Rodrigo Paiva encontrou-se lá com o prefeito Abílio. Aliás, o Rodrigo articulou a ida de diversos prefeitos do Brasil a este encontro, na Expo City Dubai. E lá o Rodrigo conversou com o prefeito Abílio, falando desta missão, falando das primeiras impressões do prefeito Abílio com os Emirados Árabes, com o povo árabe e as expectativas que o prefeito tem para esses dias que passará lá em Dubai, nos Emirados Árabes. O Rodrigo conversou com exclusividade, é o primeiro material que você vai ver em emissoras de televisão aqui do nosso estado, trazendo esta entrevista do prefeito Abílio, que chegou hoje em Dubai e já fala hoje com a nossa equipe através do Rodrigo Paiva. Põe no ar. Boa noite, pessoal de Cuiabá, do SBT Notícias. Mandando um abraço para o meu amigo Igor Tax, aí, diretamente de Cuiabá, e hoje com uma presença super especial. Estamos toda segunda-feira, direto na tela do SBT Notícias, dividindo um pouco mais das oportunidades de negócio entre Mato Grosso e Emirados Árabes. E hoje, com a presença especial, estamos recebendo o prefeito Abílio Brunini, aqui em Dubai, convidado para participar de um dos maiores encontros de prefeitos do mundo, que acontece aqui na Expo City, em Dubai. São mais de 200 prefeitos de todos os países do mundo, e o Brasil recebe uma delegação importante, que é uma delegação com quase 19 prefeitos vindos do Brasil, para estreitar essa relação. E hoje aqui com o prefeito Abílio, primeiro agradecer, prefeito, pela sua presença e estreitar um pouco mais essa relação que é tão promissora. O Mato Grosso e, obviamente, Cuiabá é um parceiro quase que natural para os Emirados Árabes Unidos. O que falta, às vezes, a interlocução de trazer essas oportunidades, que não falta mais, que temos a sua presença hoje aqui, para justamente começar esse diálogo. E eu queria já começar perguntando, prefeito, o que você vê de similaridade entre Brasil e Emirados Árabes e Cuiabá? Bom, obrigado pelo convite para fazer essa entrevista. Eu acho que isso é muito importante. Quero agradecer a Embaixada dos Emirados Árabes por ter selecionado os prefeitos, entre eles eu, junto com o Fernando, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, para que a gente pudesse estar aqui tratando de oportunidades. O que a gente pode perceber é que o povo aqui em Dubai, principalmente os representantes do governo aqui, eles são muito receptivos, muito hospitaleiros, e isso é muito comum da nossa terra, a gente tem essa característica também. Eles querem conhecer, criar um relacionamento, daí então partirmos para a atividade de negócios e os outros desenvolvimentos. Eles estão falando muito sobre a questão da sustentabilidade na parte alimentar, ou seja, eles estão preocupados com o abastecimento alimentar, como que essa cidade está crescendo e tudo que ela precisa de fornecimento de alimentos, e nós estamos nesse radar. O estado de Mato Grosso, por ser um grande produtor de grãos e também por ser um grande produtor de carne,
acaba sendo muito receptivo aqui às oportunidades de negócio. Viemos aqui apresentar a nossa capital, falar principalmente dos desafios da nossa cidade, o quanto ela precisa de investimentos na área de infraestrutura e buscar dentro aqui as oportunidades para uma possível parceria de investimentos no município de Cuiabá, para que a gente possa levar até lá a infraestrutura necessária, como pavimentação asfáltica, a questão de saneamento, a questão principalmente sobre questões climáticas, que aqui também está evoluindo bastante nesse assunto. Prefeito, é fantástico. E, obviamente, o setor de segurança alimentar é um grande pilar daqui. Eu queria perguntar o que você vê. A gente está no SBT Notícias toda semana aí para dividir um pouco mais e trazer o Mato Grossense para cá. O que você vê de similaridade na cultura, talvez, ou no que você, no pouco tempo aqui, são 3 dias de evento, o prefeito acabou de chegar. O que você vê de similaridade entre o Mato Grossense e o pessoal que os árabes? Olha, uma das coisas que eu tenho reparado é essa questão de ser um pouco conservador, né? Eles estão muito mais ligados à família, eles são mais Perfeito. reservados, isso no Mato Grosso também é muito forte. Eles têm essa cultura de valorização da sua própria cultura, e nós também temos com o nosso siriri, cururu, nosso rasqueado, e eles têm os estilos deles, as características deles, e estão muito ligados à culinária, à gastronomia. Então, praticamente todas as reuniões que nós tivemos, ele se sente ao redor da alimentação e as coisas acontecem ali, ao redor da mesa. E no município de Cuiabá não é muito diferente. A gente sai para comer uma baguncinha, sai para comer uma fechada. Você, inclusive, convidou o embaixador para estar lá, né? Sim, sim. Então, Pra comer a cabeça de peixe. a cabeça de pacu, né? Então, assim, essa questão de que os negócios acontecem à mesa e não necessariamente no escritório, eu acho que é uma característica muito similar. E nós temos agora que trazer para o município de Cuiabá essa característica de investimento na infraestrutura. Eles investem muito em arquitetura, no planejamento urbano, em muita tecnologia, e eles estão compartilhando essa informação conosco, e a gente está aproveitando esse Expo City Dubai para compartilhar esse conhecimento de tecnologia. E acredito que se nós tivéssemos ainda as mesmas oportunidades que o Dubai tem, acredito que teríamos um desenvolvimento tão similar como é. Com certeza, prefeito. Obviamente, o Mato Grosso é um dos grandes responsáveis por alimentar o mundo inteiro, não só o Brasil. E você, tocando a prefeitura agora de Cuiabá, isso é fantástico de oportunidades. E, obviamente, o árabe quer estar cada vez mais próximo disso. É super importante a sua visita. Queria novamente agradecer. E aí deixar, talvez, para o pessoal do SBT Notícias, um forte abraço por estar acompanhando toda essa trajetória. Vamos deixar aí imagens do que está acontecendo. De novo, são mais de 150 prefeitos do mundo inteiro e, obviamente, Cuiabá, o Mato Grosso, sendo representado aqui pelo prefeito Abílio, que está fazendo um trabalho fantástico, junto com o secretário Fernando, e estão aqui interagindo com os árabes, buscando investimentos árabes e também trazendo um empresário de Cuiabá aqui para os Emirados. Então, próxima semana, mais um desdobramento aqui dessa visita. O prefeito fica conosco aqui toda semana. Vamos ter boas visitas, né, prefeito? Tem uma agenda bem intensa, buscando investimentos, buscando parcerias. Eu, de novo, gostaria de agradecer. Uma pessoa que o embaixador citou bastante foi a primeira-dama Virgínia Mendes. Ele citou sobre ela ter trazido uma representação como embaixadora do esporte jiu-jitsu, do para-jiu-jitsu, e aqui o esporte principal, um dos que mais chama atenção é o esporte jiu-jitsu, e a Virgínia veio aqui representando como embaixadora o para-jiu-jitsu, que para eles foi uma surpresa assistir algumas demonstrações, porque pouco se fala da atividade do para-jiu-jitsu aqui. Verdade. E a Virgínia conseguiu chamar a atenção nesse assunto aqui no local. Não, total. Ou seja, o Mato Grosso, e aqui, obviamente, Cuiabá, a cidade de Cuiabá, representada pelos nossos amigos. Vamos em frente, prefeito, fazer negócios, fazendo boas parcerias e buscando mais desenvolvimento entre Brasil e Emirados Árabes. De novo com você, Igor Tax, um forte abraço. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Direto de Dubai, conversando com o prefeito Abílio Brunini, que chegou hoje lá no Emirados Árabes, com outros prefeitos do Brasil, neste encontro que acontece lá em Dubai. Na próxima segunda-feira, no nosso quadro, a gente traz mais informações com relação a esta missão. 18h08, nós vamos ao intervalo. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu volto conversando ao vivo e com exclusividade com o senador Wellington Fagundes. É rapidinho, a gente já retorna. Já estamos de volta com o nosso SBT Notícias. Deixa eu mandar um abraço pro João aqui. João quase apareceu. Daqui a pouco você vem aqui dar um abraço, João. Hoje eu estou recebendo aqui na bancada, com muita honra, o senador Wellington Fagundes, que está sempre aqui com a gente, atualizando as informações de Brasília. Senador, obrigado pela sua
participação, pela sua presença aqui nesta segunda no nosso SBT Notícias. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, Igor? boa noite, né? Felicidade poder estar aqui e falar um pouco com toda a população de Mato Grosso. Senador, de semana passada para cá, muitas notícias, o senhor já falou a respeito, mas vai falar aqui com a gente também, com relação às articulações pré-eleitorais do ano que vem. É natural que, ao se encerrar um ciclo de um mandato de 8 anos do governador Mauro Mendes, todas as atenções estejam voltadas para essa sucessão. O senhor é pré-candidato ao governo do Estado, já afirmou aqui desde o ano passado, nesta mesma bancada, neste mesmo programa, que é pré-candidato ao governo, e de lá para cá, muitas articulações, muitas conversas. Mais recentemente, com relação à possibilidade do apoio do ex-presidente Bolsonaro ao vice-governador Otaviano Pivetta. O senhor disse que, olha, eleição é ano que vem, eu respeito o posicionamento de todo mundo, mas sou pré-candidato ao governo pelo PL. Atualiza para a gente, de maneira geral, como é que está essa situação, em que posicionamento o senador Wellington Fagundes está nessas negociações? Trabalhando, conversando muito com a população, indo ao encontro das pessoas, nas comunidades, na cidade, porque eu sou municipalista convicto, né? E todos sabem, o nome Wellington Fagundes representa trabalho e compromissos cumpridos. Sou uma pessoa que procuro sempre fazer aquilo que meus pais me ensinaram. Trabalhar, 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 principalmente respeitar as pessoas, independente de idade. Uma criança precisa de ser respeitada, um idoso mais ainda. Agora, todos nós que estamos aqui, estamos na força do trabalho, nós temos que buscar fazer um trabalho para atender ao voto de confiança. Eu falo sempre, o voto é uma confiança que o eleitor deposita no político. E a melhor forma de retribuir essa confiança é trabalhando. E é o que eu estou fazendo. Por exemplo, esse final de semana fui em várias cidades, né? Tivemos em Poxoréu, a cidade natal da região sul. A partir de Poxoréu nasceu Primavera do Leste, Rondonópolis, Pedra Preta, São José do Povo. Meu pai foi da Bahia para Poxoréu a pé, a cidade que abrigou meu pai, como abrigou os nordestinos na época do ouro, não, do diamante. Primeiro foram os bandeirantes aqui na capital com ouro e agora a soja. Então o Mato Grosso é o resultado de tudo isso e a gente tem que ouvir a comunidade. E é isso que eu faço, né? E eu acredito muito que Mato Grosso tem agora uma fase. O Mauro foi 8 anos governador e nós contribuímos para isso, principalmente agora nesses últimos 4 anos. Como o PL é hoje o maior partido do Brasil e também é o maior partido de Mato Grosso, e ouvindo as pessoas, todo mundo fala, agora é a hora do PL, agora é o seu momento, Wellington, seja candidato. E por isso eu estou pré-candidato e motivado para trabalhar, mas daqui até o ano que vem, porque as convenções serão em final de junho, julho, início de agosto. Antes disso, tem o período da desincompatibilização. Como é o caso do governador Mauro, se ele vai ser candidato, ele tem que desincompatibilizar. Também aqueles que pretendem ser candidato e que ocupam cargos públicos, mas também as pessoas para filiarem aos partidos. Então, até o mês de março, nós temos um prazo, até o final de março, né? Um prazo muito, assim, para trabalhar e trabalhar para construir o PL. E o nosso papel aqui é fazer com que o PL esteja fortalecido, unido. E é comum, é normal que tenha posições contraditórias, né? Você se lembra quando aqui eu convidei no seu programa várias vezes o Odílio Balbinotti para filiar-se ao PL, para vir para cá para dentro e concorrer. Isso faz parte, é democrático. Ainda com relação a essa questão, senador, o que tem de verdade nessas reuniões que aconteceram em Brasília? O senhor participou de alguma dessas reuniões com o Valdemar ou não? O Valdemar está deixando isso para depois? Ouve-se falar, olha, a candidatura ao governo em Mato Grosso é uma definição do presidente Valdemar, independente do desejo do ex-presidente Bolsonaro. Segue nessa linha ainda? Como é que está isso? Foi feito um entendimento entre o presidente Bolsonaro e o presidente Valdemar, que o presidente Bolsonaro discutiria, estaria mais coordenando a chapa de senadores. E federais, estaduais e governadores ficaria com o Valdemar. Agora, o Valdemar é um presidente de um partido que hoje é o maior partido. O presidente Bolsonaro é a maior liderança que nós temos no país. E nós temos algumas pautas. Nós defendemos e queremos aprovar a anistia, porque
junto com o presidente Bolsonaro, que é a maior liderança, e nós entendemos que ele deve e deverá ser o nosso candidato a presidente da República. Alguns poderiam perguntar, mas é possível? É só aprovarmos a anistia. E aí, com a anistia, nós vamos também corrigir as injustiças que foram feitas. Por exemplo, com uma mulher, foi lá apenas com um batom, escreveu, reproduziu uma frase do ministro, irônica, perdeu o mané, e essa mulher está condenada a 14 anos de prisão. E aí eu quero falar com você, cidadão, porque esta mulher, que era uma trabalhadora, sustentava a sua família, agora ela na prisão, quem vai pagar é o imposto de cada um de vocês que recolhe. Porque também a nossa Constituição prevê que a família do preso seja cuidada pelo Estado, e principalmente quando são de menores, que é o caso dessa senhora. E assim temos muitos outros casos que a gente entende que houve injustiça, inclusive no tamanho da pena. É claro, alguém que errou, pague, mas de acordo com a gravidade. E uma mulher apenas com um batom receber 14 anos, nós não aceitamos. Então, nós vamos trabalhar para o fortalecimento do PL, queremos fazer com que todos nós possamos construir e principalmente discutir com a sociedade o que a sociedade quer para o próximo governo. Eu, por exemplo, estou como pré-candidato e entendo que a população de Mato Grosso, porque eu converso muito, vou nas comunidades, e as pessoas dizem, olha, Wellington, precisa cuidar mais da segurança. E hoje nós temos um problema, né, Igor? A família brasileira está sendo tomada pelo crime organizado. Hoje nós tivemos com o superintendente da Polícia Federal, e ele dizendo da necessidade de comprar equipamentos, porque o orçamento não está sendo suficiente. O governo quer arrecadar mais, quer aumentar o imposto, e isso não está chegando nas pessoas, né? O presidente comprometeu que o governo teria a picanha, teria a cervejinha, e isso não chegou, porque até o ovo está caro hoje. Então, as pessoas estão ficando sufocadas de tanto aumentar imposto. Inclusive, a reforma tributária, eu votei contra, porque sei que essa reforma tributária será ruim para Mato Grosso. E o atual governo, enquanto o presidente Bolsonaro tinha 20, 21 ministros, hoje tem o dobro. Então, isso representa mais gastança, sem chegar na ponta. Porque o cidadão está na cidade, ele quer mais escola, ele quer mais estrada, ele quer mais saúde. É isso que as pessoas clamam. E é isso que nós temos que fazer, principalmente o próximo governo, ao meu ver, porque o Mauro focou muito na questão fiscal, na questão da infraestrutura, né? Esse é o foco dele. Eu creio que o próximo governador tem que focar muito o social e o servidor público. Porque o servidor público, ele representa aquele que faz com que o recurso público seja bem aplicado, porque ninguém faz nada sozinho. Senador, no final de semana, pipocou na mídia um encontro lá em Cáceres ainda entre o senhor, senador da República, Jaime Campos, senador da República, Júlio Campos, Dilmar Dal Bosco, que é líder do governo, e também o secretário do atual governo, César Miranda, aliado próximo do Jaime Campos, com um discurso muito duro, em apoio, em solidariedade ao senador Wellington Fagundes. O senhor também fez um discurso duro e isso evidentemente repercutiu nas redes sociais, mesmo acontecendo lá em Cáceres, o Brasil inteiro, Mato Grosso inteiro viu. Como é que está essa proximidade? É evidente que os dois maiores partidos do Estado, neste momento, estão com discussões internas importantes, tanto o PL quanto a União Brasil, do próprio Jaime Campos, do governador Mauro Mendes. Existe a possibilidade de vocês caminharem juntos nas eleições do ano que vem, seja Jaime apoiando o Wellington apoiando o Jaime, com possibilidade, inclusive, de troca de partidos, talvez não de ambos, mas alguém aí se reacomodando para disputar a eleição do ano que vem? Não, isso não foi em Cáceres, não. Foi aqui em Várzea Grande, na entrega do maquinário. Perfeito. Que foram ali com recurso de emenda do senador. Exatamente. Jair. Mas nós tivemos antes, eu fui sexta-feira para Cáceres, participei de um grande debate lá, uma grande aula. O presidente da ZPE, lá do Ceará, que é a que funciona bem, só tem 4 instalações, mas só uma que funciona, digamos, a 100%. E ele veio e nos deu uma aula, uma palestra de 1h30. Então, ali conversamos muito, discutimos, que a vida eu tenho sempre como um aprendizado. Né? Todo dia a gente tem que buscar aprender, por isso que eu fui lá para Cáceres. Ficar lá com a prefeita, com os vereadores, ouvindo o que nós poderíamos fazer pela ZPE. Aí, no outro dia, inauguramos cedo o aeroporto, que eu coloquei 2,5 milhões de emendas minha, porque o aeroporto para a cidade polo, principalmente, é muito importante, né?
questão da saúde, e falando no ZPE, para chegar o empresário, para ir e vir, é um meio de transporte necessário também. Além, também, a semana, dentro de 15 dias, eu vou levar em Cáceres o secretário da área de portos do Brasil, na navegação, e para discutir, porque nós precisamos viabilizar a ZPE de Cáceres. E aí tem que ter logística, por isso fazer com que a hidrovia Paraguai-Paraná possa funcionar e ainda fazer com que a ferrovia que foi idealizada por Vicente Volo venha para Cuiabá e possa ir a Cáceres. Estamos fazendo esse estudo. Agora, a reunião se deu aqui, depois eu vim de carona com o senador Jaime, no avião, estava o Jaime, estava o Júlio, e discutimos. O Jaime falou que ele pode ser candidato a senador à reeleição e pode ser candidato a governador. Minha posição é muito clara. Eu só serei candidato a governador pelo PL, porque todos os mandatos foram para o PL. A marca do Wellington é lealdade, fidelidade com os amigos e com o eleitor. Né? Com o eleitor. Claro que isso é o trabalho que nós precisamos fazer e não tem partido que não possa a gente não possa conversar. O PL, com o presidente Bolsonaro, é um partido muito claro, de direita. Então, nós não vamos fazer acordos ou coligações com o partido de esquerda. Essa é a definição. O União Progressista, aqui é onde está o senador Jaime Campos, que também, desde o início que eu conheço ele, no mesmo partido, ele, então, lá fez um grande evento e nós fomos lá para entregar as máquinas com os prefeitos. Então, a cordialidade, a cortesia é natural. Então, eu disse que o senador Jaime Campos tem que ser respeitado e que ele pode ser candidato ao que ele quiser e que poderemos até estar juntos. Mas, como ele colocou essas duas possibilidades. Então, eu acredito, eu sendo candidato a governador, o senador Jaime, ele é candidato a senador. Da mesma forma que formar essa chapa, como será, caberá ao partido e será o ano que vem. As convenções acontecerão o ano que vem. Daqui para lá, temos que trabalhar muito. Mas eu faço política porque para mim é um sacerdócio fazer política. Mas também é um prazer poder servir as pessoas. Desde criança eu sempre gostei da política. Eu trabalhava no boteco do meu pai, eu comecei aos 6 anos de idade. E isso também é política. O comércio é uma grande política, né? Verdade. Eu fui presidente da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis, é uma política classista. Daí eu fui candidato a deputado federal. E lá se vão. Fui 6 vezes deputado federal, 2 vezes o mais votado da história mato-grossense, proporcionalmente, e agora um senador reeleito, também o mais votado da história de Mato Grosso e o segundo mais votado do Brasil. Então isso me traz muito mais responsabilidade, mas traz felicidade também, porque eu estou vendo que as pessoas estão aprovando o nome de Wellington Fagundes. Agora, a política, como nós temos o sistema hoje pluripartidarismo, não dá para fazer sozinho. Eu acho que é importante conversar com todos na mesma linha ideológica, que no nosso caso é de direita. Falando um pouco de Brasília, daqui a pouco a gente retoma a questão eleitoral, senador. Como é que está o ambiente em Brasília nos dias atuais, né? Deu uma acalmada nas pautas? Como é que está a repercussão deste encontro do presidente Lula com o Trump? O Lula carregando e vendendo isso como um troféu, né, de que resolveu tudo, dizendo que o discurso da direita agora foi por terra, já se lançou a reeleição. De fato, o Lula ganhou mais do que perdeu com esse processo, desde da iniciativa do Eduardo em Washington, até as primeiras sanções, depois a taxação e agora este encontro de ambos os presidentes. De alguma maneira, o Lula está capitalizando mais do que deveria isso? Olha, ser presidente do Brasil é ser presidente da 8ª potência do mundo. Então é obrigação do presidente ser um estadista. E mais uma vez eu quero lembrar aqui o presidente Bolsonaro. Em plena pandemia, o Brasil, se tivesse cortado o fornecimento de potássio dos fertilizantes da Rússia, o campo perecia, fecharia. Fechando o campo, fecha a cidade. E o presidente Bolsonaro, mesmo abominando o comunismo, ele foi lá dialogar com o presidente Putin da Rússia e garantiu com que os fertilizantes viessem para o Brasil. E aí,
o campo produziu, as cidades funcionaram, mesmo em pandemia, não fechou o país. O Brasil trabalhou, o presidente Bolsonaro, muitos criticam, mas ele comprou, foi o país que mais comprou vacinas do mundo. Eu fiz um projeto de lei que, com apoio do presidente Bolsonaro, nós aprovamos no Senado, na Câmara, e ele sancionou, que era para a indústria, também dos laboratórios veterinários, que do Brasil hoje é um dos mais avançados do mundo, pudesse fabricar a vacina. Não foi nem preciso, porque chegou a vacina e foi o suficiente para atender a população. Mas hoje nós já temos uma lei aprovada e nós temos um parque industrial que podemos pensar e temos que estar pensando. Por isso o senador Marcos Pontes, que era ministro da Ciência e Tecnologia, trabalhamos muito, inclusive aqui, o INPP, o Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. Daqui a um dia ele vai vir aqui, a nosso convite do FEComércio. Ele também instalou no Ministério da Ciência e Tecnologia pesquisas permanentes sobre a vacina. Porque hoje toda doença, e principalmente no caso uma virose, tem mutações do vírus. Então não dá para dizer que a pandemia, nós estamos sossegados. Nenhum país do mundo pode abrir a guarda, né? Porque você viu, na pandemia nós não tínhamos seringa, não tinha luva. Então, olha só, o mundo teve que se despertar e ficamos dependendo muito da China e da Índia. Isso não é saudável. Senador, ainda falando de Brasília, existe evidentemente muita preocupação com a sucessão do Barroso no STF. Como é que o Senado, que é a Câmara, mas principalmente o Senado, vai tratar da sabatina do indicado do presidente Lula no momento onde todos os holofotes estarão para esta indicação, com a possibilidade de ele indicar mais um advogado seu para a Suprema Corte, ou seja, ele tem a possibilidade de deixar, ao sair da presidência deste terceiro mandato, o Flávio Dino, o seu advogado, o Zanin, e ainda talvez o Messias, que é o seu advogado geral da União, mas que foi advogado da Dilma, foi advogado também do próprio Lula. Como é que o senhor avalia essas indicações todas no coletivo e a possibilidade de mais essa indicação? E como é que o Senado vai tratar disso? Olha, primeiro nós vivemos um país democrático. Então, hoje o presidente que foi eleito tem a faculdade de poder nomear mais um ministro. O Barroso resolveu antecipar a aposentadoria e, tradicionalmente, Igor, e a população, só tivemos um caso na história do Brasil que foi rejeitada a indicação de um ministro do Supremo. Então, mas o Senado é homologatório? Não. Quando ele vai para a sabatina, ele passa por toda uma sabatina, né? Conversas, cada ministro que foi nomeado, às vezes um demorou mais, outro demorou menos. O ministro André, por exemplo, viveu um calvário. Eu ajudei muito, fizemos reuniões, inclusive no meu apartamento, fizemos reuniões lá na liderança do bloco, que eu sou líder do Bloco Vanguarda, toda terça-feira nós nos reunimos com todos os senadores da oposição, e está lá o ministro André fazendo um grande trabalho, o ministro Cássio também, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro, e será mais um ministro que vai ser indicado para que a gente possa sabatinar. Como não houve nenhum caso, eu penso que dificilmente acontecerá, independente de quem for indicado. Porque quem for indicado para ser ministro supremo tem regras, né? Tem pré-requisitos que precisa acontecer. Primeiro, ele tem que ter um saber jurídico e assim vai, tantas outras situações. Esfriou o Pacheco, senador? Porque muitos falou que o Senado, o Alcolumbre, os seus colegas senadores e o próprio ministro do Supremo preferiam o ex-presidente Rodrigo Pacheco. Olha, a indicação é uma decisão do presidente. Estão falando da possibilidade de 3 pessoas, né? O Messias, que é o advogado-geral da União, fala-se também no Rodrigo Pacheco, e tem um outro terceiro. Aí tem uma conversa de bastidores, pode ser que o presidente escolha uma mulher, que eu não sei se acontecerá, por exemplo. Eu gostaria que fosse a nossa mato-grossense, que é presidente do Tribunal do Trabalho, né? A primeira mulher preta que é desembargadora da história de Mato Grosso e também do Brasil, né? Eu acho que, já pensou se a gente pudesse ter uma mulher que representa a base desse partido, desse país, inclusive representando aqui a força da mulher, a resistência Teresa de Benguela, que em Vila Bela da Santíssima Trindade tomou como reinado e reinou por 40 anos. Isso é a força da mulher mato-grossense. Então, gostaria.
Agora, é difícil alguém ser ministro do Supremo se não tiver realmente passado lá pelos órgãos superiores. No caso, o indicado lá, sendo Messias ou sendo Rodrigo Pacheco, eu tenho todos dois como competentes. Eu prefiro que o presidente converse conosco antes, inclusive, de indicar. Seria o ideal que ele tivesse uma reunião com as lideranças para que o indicado não tivesse que passar pela dificuldade que passou o ministro André. Que eu entendo que foi assim, a forma como foi feita a indicação e a dificuldade com que ele teve, uma pessoa religiosa, competente, como o presidente falou que ia indicar um extremamente, né? Como que ele disse? Era terrivelmente evangélico. E olha, eu acho que ele fez corretamente, porque traz sensibilidade humana ao tribunal. E eu sempre falo, os tribunais, julgar alguém é muito difícil, né? Muito difícil. Mas, olha, precisa Deus no coração do julgador. E agora, muito mais, né? Nesse caso aí, dos presos do 8 de janeiro, precisa muito Deus no coração, porque lá tem pessoas simples. Esfriou, né? a questão da anistia, senador? Então, Como é que eu só quero concluir que o Rodrigo Pacheco, extremamente competente, preparado, foi presidente do Senado durante 8 anos, preparado. Agora, se vai ser indicado ele ou não, e quem terá o nosso aval, eu digo, do Senado, não temos como fazer pressão antes. Eu estou aqui sugerindo para que o presidente converse com as lideranças, para que a gente converse com as nossas bancadas. Agora, se ele vai fazer assim ou não, mas já está fazendo, viu? Já está tendo reuniões, conversando, chamando lá, e claro, ele está chamando principalmente a base aliada. Nós, da oposição, pode conversar mas é menos, né? Poder de influência menor. Com relação à anistia, esfriou essa questão? Falaram lá de um projeto paralelo. Como é que está essa questão da anistia? Olha, eu continuo acreditando para fazer justiça no Brasil. Né? Porque, já acabei de falar aqui, uma mulher tomar 14 anos de prisão só por causa do batom. Então, nós estamos trabalhando, nós do PL, e aqueles que querem justiça no Brasil, nós estamos trabalhando para que tenha a anistia. A anistia aprovada da Câmara vem para o Senado. E hoje nós estamos trabalhando muito e as pessoas podem me perguntar, mas vem cá, senador, mas aí vocês não resolvem de uma hora para outra? É porque nós somos minoria. E o presidente Bolsonaro tem trabalhado muito para que a gente tenha, na próxima eleição, a maioria dos senadores. E o sistema brasileiro, embora a Constituição seja parlamentarista, nós votamos, a população votou o presidencialismo. Então, hoje, presidente de uma Câmara de Vereador, presidente da Assembleia, presidente da Câmara Federal e do Senado, ele tem a prerrogativa única. Só ele é que põe a matéria para votar ou não. Então, por isso, é que às vezes a população não entende. Por que você não vai lá e enforca o presidente? Porque não dá para enforcar o presidente, né? A gente enforca nas palavras, no argumento, mas não temos como fazer de uma forma física, né? Então, eu quero lembrar aqui o nome da doutora Adenir, que é presidente do Tribunal de Trabalho, e também a Helenir, que também já foi, 2 mulheres competentes, que poderia dizer muitas outras, né? Senador, voltando aos assuntos domésticos, ZPE de Cáceres a gente já mencionou, e agora a expectativa, uma obra que estava parada há muitos anos, décadas, agora a expectativa para que ela funcione, né? Porque tem que inaugurar, mas tem que funcionar. O que falta para que, de fato, ela seja ativa e esteja aí entre as melhores EPS do Brasil? Olha, que não são muitas. Essa é a minha preocupação. Cáceres vive essa promessa desde o meu primeiro mandato. Lá, a discussão, inclusive o Biratã Spinelli estava lá, eu acho que o Biratã merecia uma homenagem maior, mas de qualquer forma ele estava lá com seu chapéuzinho de paletó, ali porque foi uma luta do Biratã Spinelli. Aí outros tantos, né, Pedro Henri e todos os outros que passaram por lá, o Leonardo, que hoje é secretário, todos lutaram, eu também lutei muito. Tanto é que eu falei aqui, coloquei recurso para o aeroporto, também lá em Brasília, muitas e muitas audiências fizemos para viabilizar a ZPE de Cáceres. O governo do estado começou com Jaime Campos, que comprou o terreno, e agora o governador Mauro está concluindo.
E olha, a estrutura não é muito valor, não. 57 milhões só para construir a ZPE. Agora nós precisamos funcionar. Para isso, lá já está tudo aprovado, a Polícia Federal, todo o sistema aduaneiro, né, para facilitar, porque a ZPE é uma zona para industrializar e exportar. Totalmente isento. Se for vendido no mercado interno, tem um tanto de imposto. Agora, como nós vamos viabilizar a ZPE de Cáceres? Eu acho que só tem duas formas. É com logística, e para isso eu quero aqui falar novamente a hidrovia Paraguai-Paraná. Infelizmente, no Brasil, as coisas... E foi questionado na Justiça. Nós estávamos fazendo início da dragagem, aí foi suspenso. E a hidrovia Paraguai-Paraná é secular, né? Eu coloquei recurso para 174 até Santo Antônio da Lenda, precisa fazer aquele asfalto, mas se a gente conseguir dragar até Cáceres, quem sabe até de Cáceres começar a sair os navios ou as barcaças. E por isso, a semana que vem, ou dentro de 10 dias, eu levarei lá o secretário para discutir, porque também na cidade de Cáceres estava tendo um desvio do rio que ia romper a ABR. Colocamos recursos, isso há 4 anos atrás, foi feita toda a derrocagem do rio, protegeu para não romper, mas precisa fazer ainda essa dragagem na cidade, para não acontecer da cidade ficar isolada. Isso é um trabalho que eu tenho feito todos os anos, assim como também melhorar as estradas de Mato Grosso como em geral. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Infraestrutura, trabalhei muito pela duplicação de Rondonópolis a Cuiabá, que está pronta agora. Bom que nós encontramos essa nova Rota Oeste, com a nova modelagem, e Cáceres, então, precisa ter a logística, hidrovia, a ferrovia que eu já falei aqui, olha, é uma grande alternativa para a gente viabilizar, porque a ferrovia sai de Rondonópolis e vai para o Nortão, mas tem que vir para Cuiabá. E como o Vuolo diz, não é como o ramal, não. Por isso que nós queremos, que isso faz parte da história. Vuolo foi quem idealizou, aprovou a lei para ela avançar até Cuiabá. Tinha um outro ramal para Uberlândia também, aí depois abriram mão dessa outra área. Então nós temos que fazer com que ela chegue a Cuiabá e avance. E aonde ela pode avançar? É exatamente na região de Cáceres. E a região de Cáceres é uma região muito rica, mas que, infelizmente, pela política nacional da questão da faixa de fronteira, são 720 quilômetros de divisa seca. E 150 quilômetros da faixa de fronteira, a legislação, a forma com que é hoje é praticamente impeditivo, porque o Exército Brasileiro não tem contingente para proteger. Então, eu entendo que a melhor forma de proteger a nossa faixa de fronteira é ocupar. Regularização fundiária até hoje não tem. Os fazendeiros que tem lá, muitos deles proprietários que estão investindo, acreditaram e não tem o documento. Acima de 2.500 hectares. Então, a região de Cáceres agora, com a ZPE, nós temos que... Hoje eu vi, por exemplo, uma notícia, a alvissareira, que seria fazer lá uma empresa chinesa, né, fazer um grande laboratório com infraestrutura, que é um call center, mas exige energia, muita energia, tem que levar energia, aí precisa fazer toda a infraestrutura para chegar lá. E, claro, estrada já tem hoje uma estrada boa, né? Eu trabalhei muito, ela está bem conservada, mas precisamos exatamente buscar empresas que tenham condições de fazer isso. Agora, para uma indústria voltada principalmente para os produtos agropecuários, que é a nossa vocação, Mato Grosso é um grande produtor e um grande exportador, que bom será se a gente puder industrializar, gerar emprego aqui. Por exemplo, algodão. Nós produzimos 84% da produção nacional de algodão e praticamente não tem indústria no Mato Grosso. Tinha uma aqui em Cuiabá, no Distrito Industrial, outra em Rondonópolis, que quebraram. E ainda tem uma lá funcionando em Rondonópolis, que é apenas de fiação. E funciona nas fazendas, desencaroçar, que é o primeiro, digamos, processo. Mas industrializar. Como que nós vamos industrializar o algodão aqui? Com a política de Estado. Ninguém virá para cá, inclusive eu sou autor de uma emenda na Constituição para que todos os contratos de longo prazo sejam tratados como política de Estado e não política de governo, de plantão. Todo lugar, todas as palestras que a gente vai,
Qualquer investidor fala, nós precisamos de segurança jurídica. E no Brasil tem isso. Um governante vai lá, faz um contrato aprovado no Congresso Nacional, às vezes aprovado, e aí vem outro governante que quer mudar. Foi o caso das concessões, por isso que a BR-163 também ficou bichada, porque o próprio governo, na época, prometeu fazer o financiamento de longo prazo e não o fez. E aí a empresa começou com todo o gás, a duplicação lá da divisa de Mato Grosso do Sul até Rondonópolis. Rondonópolis a Cuiabá foi recursos que nós colocamos no orçamento. Eu quero lembrar aqui Jonas Pinheiro, que me ajudou muito, inclusive a duplicação da Serra de São Vicente, porque esse trecho era o trecho de mais acidentes frontais. Agora já está pronto até Rondonópolis, tem que chegar em Sinop. E já estamos trabalhando para que a concessionária lá de Sinop até o Nortão, os portos do Ártico Norte, possa também ter a duplicação, pelo menos de Sinop a Guarantã. E é um trabalho que eu, como presidente da Frenord, estou fazendo, mas isso é uma somatória de um trabalho de toda a bancada. Se conseguimos fazer isso é porque nós fomos no Tribunal de Contas, toda a bancada apoiando o projeto. Quem trouxe o projeto aqui da ferrovia foi o senador Wellington e o senador Jaime, que apresentamos para os senadores, o Botelho, o Max, também a Valone e a Janaína, e eles fizeram uma emenda na Constituição que permitiu que a gente tivesse a primeira ferrovia por autorização do Brasil. Então, o desafio da região de Cáceres e com a ZPE, nós temos que trabalhar para a população não se frustrar daqui a 20 anos de novo. Falar, vocês inauguraram uma coisa que não tem geração de emprego, e isso é muito ruim. Olha, eu sou pré-candidato a governador exatamente porque eu sei que agora nós teremos uma nova etapa esses próximos 4 anos. E o próximo governador terá que ter uma visão integradora do Mato Grosso, uma visão e práticas humanizadas, a questão social e da segurança. Senador, nosso tempo já se encerrou, agradeço muito a sua presença aqui e venha mais vezes. Obrigado. Eu quero agradecer e, olha, o futuro a Deus pertence, mas nós temos que fazer a parte hoje, né? Isso aí. E quem tem mandato tem que trabalhar. E é o que estou fazendo e me preparando também para discutir de todas as formas, seja nos debates, seja onde for, para que a população saiba escolher o melhor governador dos próximos 4 anos. Obrigado, senador. O SBT Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.